Por que eu uso gráfico para analisar os meus investimentos de longo prazo se eu não sou trader? Se eu não faço day trade, se eu não faço especulação no mercado? Essa é uma dúvida que muitas pessoas me questionam. Muitas vezes a pessoa entra aqui no canal por uma análise, né? Ele vê ali no título, Banco do Brasil caiu, está numa zona de decisão, momento de comprar ou de vender. E aí, quando ele vê o gráfico, ele já tem um preconceito muitas vezes. Eu quero fazer esse vídeo aqui, conversar com você, para que você abra a sua mente em relação à análise do gráfico. Por que que nós usamos o gráfico? Por que que eu uso o gráfico? Porque existe sim um preconceito, eu entendo que existe, e a culpa não é de você que está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque o que a gente mais vê hoje no YouTube, canais de mercado financeiro, de investimento, são pessoas do nicho de day trade, que às vezes até vendem ganhar dinheiro no mercado de forma rápida, fácil, vende facilidade, e acaba gerando sim um preconceito. Que a pessoa, quando acha que eu vou usar o gráfico para analisar, é porque eu estou especulando. E eu quero conversar com você sobre isso porque é o contrário. O meu objetivo não é especulação, o meu objetivo, principalmente aqui no canal, mas na minha vida de investimento, é construção patrimonial. E aí muitas pessoas às vezes têm dúvida, mas você investe também em renda fixa? O que é melhor, renda fixa ou renda variável? Investir em ações ou no CDB ou em produtos da renda fixa? Porque às vezes o cara vê um vídeo lá de um grande investidor bilionário, como por exemplo o Barsi, onde ele comenta assim, renda fixa é para colocar o dinheiro para quando eu preciso usar. No caso, para comprar as ações dele. É para não deixar solto na conta corrente, que não serve para nada. Calma. O Barsi, ele vive um momento diferente. Ele é um mega investidor, ele é sócio de grandes empresas, ele tem posição grande. Ele não usa o mercado de forma a rentabilizar, igual nós usamos. Ele já está em outro patamar. Ele é um mega investidor. Nós estamos construindo patrimônio. Eu, falando da minha arquitetura de carteira, claro que eu uso renda fixa. Então, para mim não existe renda fixa é melhor do que renda variável ou ações é melhor do que fundos imobiliários. Existe objetivo e momento, e existe a arquitetura da carteira. E a arquitetura entra o gráfico. Aí eu volto a falar com vocês. Pelo gráfico eu consigo ver a estrutura do preço de negociação. Por quê? Porque o mercado, ele trabalha em ciclos. Os grandes investidores, os institucionais, os grandes bancos, eles usam o mercado de forma cíclica, né? Isso você vai entender principalmente nos vídeos que eu ensino aqui na parte de leitura estrutural, baseado na leitura, nos ensinamentos de Richard Wyckoff, onde ele fala dos ciclos, onde os grandes investidores eles acumulam ativos a bons preços. Depois, quando não tem mais resistência de oferta, eles colocam um preço em tendência, tendência de alta, reacumulação, distribuição, tendência de baixa, volta a acumular, giro estrutural. Então é aqui que eu falo com você, a gente usa o gráfico por quê? Para a gente ler o que está acontecendo com o volume financeiro que está movimentando aquele ativo. Então a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo, uma Taesa, que passou longuíssimos anos em uma faixa de preço que a gente chama de range, né? Um exemplo, entre 25 e 37, 40 reais. Depois ele rompe essa faixa, vai trabalhar e aceitar uma outra faixa de preço, porque ali tem grandes investidores, tanto na compra quanto na venda, negociando, fazendo troca. E a gente consegue acompanhar onde entra volume, onde entra absorção, onde entra a absorção da oferta ou da demanda. Por quê? Porque isso ajuda a gente também a fazer o giro da nossa carteira. Nós que estamos em construção patrimonial, a gente fazer giro, dependendo da situação, ou seja, comprar em uma faixa de preço,
vender numa outra determinada faixa de preço para realizar lucro, para depois, numa futura possível correção, voltar a comprar o ativo, a gente melhora os juros composto. O juros composto por si só, ele já é poderosíssimo. Quando você tem na sua carteira uma arquitetura de renda fixa, de tesouro, de proteção contra inflação, de dividendos, de valorização do ativo, já é poderoso. Quando você aprende a ler a estrutura do preço, o ciclo, se ele está numa acumulação, se ele está numa reacumulação, numa distribuição, você melhora a sua entrada e saída, você alivia o risco, né? Quando você entende que, poxa, possivelmente, hipoteticamente, estamos observando a absorção da oferta, a absorção da demanda, talvez esse preço vai entrar em tendência, seja o momento de eu realizar parte do meu lucro, parte, porque mesmo que ele não caia, ou ele continue em ascensão, você continua posicionado. Então, é uma análise inteligente da carteira. Eu estou aqui para ajudar você a pensar o mercado como os grandes investidores pensam. E é óbvio que eu ainda estou longe, mas eu estudo como é uma leitura de mesa institucional, uma leitura de mercado profissional, porque eu quero construir o meu patrimônio com tranquilidade. Acertar, eu não vou acertar tudo. É óbvio. Recentemente eu entrei numa empresa, numa ação, e tá caindo. E eu tô, cara, estudando, tentando entender por que que o preço cai, né? Aí a gente estuda os fundamentos. Estou posicionado por quê? Porque os fundamentos ainda me mostram que aquela empresa ela pode entrar em recuperação. Mas ao mesmo tempo, se eu identificar que deteriorou, é melhor realizar o prejuízo. Então, acompanhar os fundamentos é importante. Por quê? Pelos fundamentos, você decide se você deve ser sócio daquela empresa. E pela estrutura de preço, você toma as melhores decisões no momento de fazer compras ou vendas. E não, às vezes, se comprar na euforia, porque o preço está subindo, porque está rompendo determinados topos. E aí você entrar naquele viés de manada. Talvez você servir de liquidez para grandes investidores que estão querendo distribuir os ativos deles. Então é isso que eu quero construir com você. O lema aqui do meu canal é: junte-se a mim e venha estudar. Eu não sou o seu professor. Eu apenas uso o YouTube para poder compartilhar um pouco do que eu estudo, né? Do que eu estudo em off. Quando eu trago uma análise, um vídeo aqui para você, uma análise estrutural de preço no gráfico, eu já passei horas, às vezes dias, estudando aquele ativo, aquele movimento para poder trazer para você. E eu tomo todos os cuidados para não falar para você compre ou venda, para não induzir você a comprar ou vender. Eu não sou analista que vai recomendar ativos para você. Eu quero que você tome cuidado, que você analise, que você tome as suas próprias decisões. Então, eu considero sim renda variável muito bom. Eu, particularmente, gosto do setor perene. Quando eu comecei a estudar investimento, renda variável, eu aprendi muito com o Barsi, que é o grande investidor da Bolsa de Valores. Poxa, eu olhei para ele e falei, cara, esse cara deu certo. Ele investe há 40, 50 anos. O cara é multibilionário. O que que ele faz que deu certo? Deixa eu tentar entender. A gente tem que entender com as pessoas que estão dando certo, sabe? Eu tô longe, nossa, eu tô a 1000 anos-luz para chegar perto de um Barsi. E também não acho que ele é perfeito e que tudo que ele ensina é perfeito. Ele tá longe disso também. Mas, por exemplo, ele dizer que investe em empresas de setores perenes, para mim faz total sentido. Por quê? Quando eu penso assim, cara, o que que é o setor perene? É aquilo que as pessoas vão necessariamente utilizar. Então, uma transmissora de energia. Cara, transmissora de energia é importante para o país. As pessoas, elas, quando estão passando dificuldade, elas param de comer um McDonald's, ou de ir no cinema, ou de fazer uma viagem, mas ela não deixa de pagar a conta de luz dela, só se ela estiver numa situação muito ruim, para ela ficar no escuro sem luz. Então, lógico, faz sentido eu entender que investir numa transmissora de energia pode ser um ambiente mais seguro para o meu capital. Mas é claro que a cada 3 meses eu pego o resultado daquela empresa, coloco numa inteligência artificial, que eu não sou especialista em fundamentos, mas eu estudo também,
mas eu tenho sim um protocolo. Aí sim, eu sou especialista em criar programas de inteligência artificial, porque eu sou programador, eu gosto da área de inteligência. Então eu tenho uma inteligência artificial que faz análise fundamentalista com a mentalidade de um leitor fundamentalista altamente experiente, porque eu coloquei na cabeça dele para ele pensar livros, para ele raciocinar como um analista fundamentalista. Então, eu inclusive deixo aqui na descrição de todos os meus vídeos esse protocolo, um link de uma inteligência para você utilizar. Faz o teste. Então, eu analiso os fundamentos. Então, a arquitetura da minha carteira, ela é renda fixa, CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic, IPCA+, ações de boas empresas. Eu invisto pelo menos umas 10 empresas. Eu tenho empresas cíclicas, né? Eu tenho empresas perenes, eu tenho bancos, financeiro. Então, para mim, a arquitetura da carteira é o que vai trazer o sucesso para mim. Eu pretendo viver de renda daqui a 15, 20, 30 anos. Eu não uso o mercado para ganhar dinheiro. Eu uso o mercado para crescer o meu patrimônio. Eu trabalho, eu tenho uma corretora de seguro. Eu vendo seguro e proteção veicular. Eu tenho projetos na internet que me geram renda. E com esse dinheiro que eu sustento a minha casa, pago minhas contas e invisto no mercado, para no futuro eu ter renda. Mas esse futuro também é o presente, porque as empresas que eu invisto pagam dividendos e esses dividendos eles são reinvestidos. Eu não uso esse dinheiro para pagar minhas contas. Eu uso para os juros compostos, para a bola de neve. E é assim que o Bar se fez e é assim que eu vejo que eu devo fazer. E eu acho que você deve pensar isso, construir seu patrimônio. Para daqui a 10, 15, 20 anos, eu hoje comecei um pouco mais tarde, comecei com 42 anos a investir, mas com 65 eu quero estar tranquilo. E eu acho que dos 65 até os 80, né, que é a média de vida do brasileiro, cuidando da minha saúde como eu cuido, eu ainda posso usufruir bastante de uma renda passiva no futuro. Então essa é a minha mentalidade de investidor, que eu quero passar para você, entendeu? E por isso eu uso o gráfico, para melhorar a leitura do preço das empresas que eu invisto, para melhorar a arquitetura. E eu convido você a entender o que eu estou tentando passar para você em relação à leitura de gráfico. Nossas leituras são em gráficos diários e semanais, às vezes até mensal, justamente para tirar esse ruído do, do, da variação de 2, 3, 4%, 5% que tem no mercado, que faz você ficar nervoso. Quando você pega um gráfico semanal, um gráfico de longo prazo, você tira esse ruído, você não fica mais preocupado se caiu 2, 3%, 5%, 10%, às vezes até 20%. Às vezes se transforma numa ótima oportunidade para você melhorar o aporte na sua carteira, porque você está vendo a estrutura. Então, quer entender mais do que eu estou falando? Tem aqui na playlist do meu canal análise estrutural de preço, tem várias análises de empresas que eu invisto, onde eu trago para você análise, ciclo de mercado, Richard Wyckoff. Acompanhe aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, vai aprender muita coisa com um pouquinho que eu tenho aqui para compartilhar com você em relação aos meus estudos. Beleza? Se gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Me ajuda bastante se você deixa o like. Se você se inscreve no canal porque o conteúdo fez sentido, melhor ainda. Se esse vídeo não é o suficiente, assiste outros vídeos. E se você vê que faz sentido, se inscreve no canal e continua acompanhando, porque esse canal aqui é o meu lazer, é uma forma que eu tenho de compartilhar o estudo com você e eu vou levar isso aqui para o resto da minha vida. Eu pretendo, se eu puder, continuar gravando e compartilhando meus estudos. Certinho? Se cuidem aí, invista com consciência, estude seus investimentos, cuidado com as ideias de retorno rápido, de altos retornos, trabalha com a verdade do mercado, retorno plausível, renda variável, renda fixa, faz uma arquitetura interessante. Um abraço, a gente se vê nos próximos vídeos, até mais.